Olá, tudo bem? Começando mais um Contando História com Gabriel Carrara. E hoje nós vamos contar histórias do mercado imobiliário. E nada melhor do que trazer uma fera do mercado imobiliário. Marcos Arruda, obrigado por aceitar o convite, meu amigo. Sempre às ordens, Carrara. Obrigado você, obrigado pelo convite. Aceitei de bate-pronto, porque sempre tem coisa boa junto, né? Com certeza. Marcos, conta aí um pouco aí do seu histórico, que eu sei que ele é bom, né? Já passou por construtora, tá terminando pós-graduação, né? Um cara que é um irrequieto, eu acho que da arte imobiliária, né? Obrigado. Basicamente 25 anos de área comercial, 15 voltada para a área de vendas, voltado ao mercado da construção. Basicamente 13 anos na Roga, depois tive uma passagem rápida aí com a Inovar e aceitei um trabalho bem dinâmico de fazer o head comercial na Fabro Haas. A gente vem fazendo um trabalho de transformação e bastante contato com o mercado lá do litoral. O pessoal me convidou para trabalhar em Joinville, cara, mas eu tenho uma predileção, eu gosto muito, me sinto meio que embaixador ali da parte do litoral norte catarinense. Eu acredito bastante naquela região. Eu acho que você foi um dos culpados, no bom sentido, de levar as construtoras de Joinville lá para o litoral, né? Acho que você foi um provocador desse assunto, né? Na verdade, o mercado hoje ele é bastante produtivo, assim, nesses apartamentos mais econômicos, no punch de 400 a 600 mil. Em geral, um bom construtor vai pagar algo em torno de 2.500 o metro quadrado. Joinville, normalmente, ele vai vender por 6, lá ele acaba vendendo por 10, então é um número que impulsiona os construtores a irem. E bastante gente também do mercado imobiliário de venda também está fazendo esse caminho. A gente provocava muito na primeira passagem na Roga de ir, o pessoal, muitos não foram e aí se arrependeram, mas ali naquela região norte a gente tem uma pujança muito grande por conta da localização, da facilidade de acesso. Acho que isso ainda vai se refletir por alguns anos em processo de venda acelerada. É o que eu sempre gostei, Marcão, que você foi um cara que provocou a parte da educação, né? De a gente estudar, começa lá a estudar o produto, depois fazer uma educação continuada, né? Eu sempre vi a sua preocupação, nos provocando nós como corretor, né? Você sempre ali, como o cara da construtora, provocando a gente, né? Falar, ó, tem que estudar, estudem um produto, conheçam um produto, e eu vi você sempre provocando a gente, trazendo isso, né? E fazendo essa trajetória de estudo, né? Falando, pessoal, vamos estudar, melhore no mercado e trazendo ferramenta para a gente sobre isso, né? Eu assim, no começo, né, cara, eu vim de outros mercados, de mercados que às vezes trabalham a questão do treinamento de uma forma mais assídua. Por exemplo, eu vim de laboratório para você se prostar frente ao médico lá para poder trocar ideia com ele, considerando que o médico normalmente estuda de 6 a 10 anos para estar ali sentado na cadeira. O representante não vai lá para discutir com ele, mas vai lá para tocar em certos assuntos, e há um cuidado muito grande dos laboratórios, desde o dress code até colocar o cara de frente com o cliente. E acho que quando eu comecei a atender, nas primeiras visitas, você estava lá, inclusive lá na Nageira, em 2012, 2011, 2009 ali, a gente chegava na imobiliária e o trabalho era todo feito com panfleto, era um trabalho de ligação muito forte. Duas coisas me motivaram muito. Primeiro, a mudança do mercado. Segundo, quando eu era representante ou quando eu trabalhei com aço, a gente gostava muito do momento que tinha que ir para o hotel, fazer o treinamento, era um momento bacana para a força de vendas. Então, quando eu cheguei fazendo esse trabalho nas imobiliárias, eu tinha que apresentar o institucional e falava no máximo do produto, que é importantíssimo. Mas com o passar do tempo eu percebi que o mercado ele era raso na questão de técnica de vendas, que eventualmente o curso que as empresas que fazem Cresci hoje dão deixava a desejar. Muitos botavam no play e faziam uma prova depois, talvez para a prova ser um pouco mais fácil, acabava tendo pouco conhecimento. E o conhecimento no mercado, e como o mercado estava mudando, estava num momento de transição, eu percebi que ali tinha uma brecha para a gente poder ganhar a atenção do corretor, porque hoje, né, a gente entra dentro de uma grande imobiliária de lançamento. Naquela época a gente entrava, tinha 5 baias. Era a baia do Gilberto,
com Roga e mais uma outra construtora. Era a Baía do Rodolfo, era a Baía da Crise, e lá no final a Baía da Maiara, ou do Gaúcho, ou de vários que trocaram do Tchê, que é teu gerente, inclusive, durante anos. Hoje tu entra dentro de uma empresa do porte que era a ANAG aqui em Joinville, por exemplo, e você vai ver mais de 20 incorporadoras. Então, o meu diferencial competitivo, aquilo que eu faço e que nenhum outro gerente vai fazer dentro do mercado, é entrar na imobiliária e treinar a galera para eles terem excelência. Excelência no script, excelência no que vai fazer. E acho que na Ruga foi uma oportunidade de, quando eles montaram a House, de tentar, né, criar um processo de treinamentos. Eu ali tinha que ter uma equipe multidisciplinar, mas eu empenhei um projeto porque a grande maioria desses treinamentos eles estavam dentro da minha caixa do meu drive, do meu processo, porque eles fazem parte da minha história, que se confunde um pouquinho com a história ali da construtora, né? Claro que lá tem um outro caminho, uma gratidão gigante pelo pessoal lá, me influenciaram bastante, mas também com o meu valor, com o meu processo de entender que esse processo de conhecimento, ele te deixa jovem, ele é mais barato do que fio hialurônico e do que colágeno. Então, eu digo sempre para os corretores que o cara de cabelo branco nem sempre é o cara mais velho da mesa. Talvez marketing digital e algumas questões que eu tenho aprendido lá na FGV, o mesmo que eu aprendi nesse processo de encontrar muito donos de empresa de marketing e tal, e trocar ideia em alto nível sobre isso. Ele é um benchmarking que traz para aquele que estiver do lado um pulo, um salto. Porque no mercado onde ninguém está fazendo tal prática, quem faz realmente sai na frente. Exatamente. Não, sem dúvida, né? O caminho da educação, eu acho que ele é o melhor caminho que tem, né? A gente estava falando aqui antes, eu vejo muito isso, quanto mais tempo a gente está mais maduro, a gente está no mercado, para usar uma palavra bonita, maior o nível de conhecimento a gente tem que buscar, né? Porque o cara jovem, né, ele tem a primacia, ele pode errar, né? Ele está dentro dele, ele pode errar, então ele faz volume, ele corre, ele erra, e quando a gente vai ficando mais maduro no mercado, a gente tem que errar menos, e para errar menos a gente tem que estar em evolução constante, né? A gente não pode parar de estudar, né? Nós temos que sempre estar estudando e entendendo esse mercado, que ele é bem dinâmico, né, Marcos? Acredito que ele vai mudar bastante. Eu tenho agora falado bastante sobre investimento dentro das imobiliárias, mas não só sobre como mostrar para o cliente palavras como spread, payback, mas dar um direcionamento para que o corretor tenha uma gama de influência, porque os grandes caras, os grandes investidores do mercado, parte do dinheiro está investido em CDI, em títulos, em FII, parte do dinheiro provavelmente vai estar investido em imóvel, que é uma questão que dá uma blindagem para ele, cria uma questão boa com relação a impostos e tudo mais, parte dele vai investir. Então, dependendo de como a gente abordar, ele transaciona mais porcentagem para dentro dos imóveis, e isso é bom para os corretores de uma forma geral. Então tem influenciado a falar não só de marketing, mas de atendimento, de venda, de como se postar e tudo mais na hora de mostrar o teu branding, né? Eu acho que branding é uma coisa que é uma palavra da moda agora, que faz esse copo custar 3 e esse aqui do lado com um pouquinho mais de adesivo, mais de embalagem custar 18, entendeu? Eu acho que essa é a grande diferença, e disso que tu falou de o corretor mais velho, ele tem um dever maior de acertar, porque, claro, né, ele está nesse tempo todo dentro do mercado, ele tem que ter aprendido alguma coisa. Então, eu acho que realmente faz todo sentido isso que tu falou, cara, e também tem uma questão, o cara, quando fica macaco velho, assim, ele começa a não querer gastar dinheiro em vão. E para não gastar em vão, a melhor fórmula é dar uma estudada. Se marketing digital é imprescindível, estuda. Se a questão de branding é importante para o teu negócio, pensar na experiência do cliente, dá uma estudada nisso, dá uma procurada sobre esse tema, ou pelo menos te cerca de profissionais que possam te apoiar nesse sentido, entendeu? Para que tu possa ter um pouquinho mais de desenvoltura e criar os seus diferenciais competitivos. Sem dúvida nenhuma. A gente estava falando, né, que naquela época lá de ANAG, a gente tinha uma competição com uma turma mais nova, né, era uma imobiliária chamada Local, né?
e tinha um público mais novo, né? Sim. E não só de idade, mas também de mercado, né? Uhum. E o nosso público na ANAG, nosso público de corretores, era um pessoal mais velho, né? Sim. E com um pouquinho mais de experiência de mercado. Tinha uma mescla boa, Uma né? mescla Tinha boa. até uma galera mais jovem, porque tu, a época que estava Sim. lá, não era um cara de cabelo branco e também não era um piazão, Sim. mas tinha uma mescla. Eu acho que o cara mais velho, ele dá uma seriedade maior, ele passa para o jovem, ele cria um híbrido. Nisso a ANAG foi muito feliz, talvez por isso tantos troféus seguidos lá naquela brincadeira. E eu acho que não é só isso, eu acho que a abordagem que foi feita, né, Sim. Marcos? Eu acho que o grande diferencial que, principalmente eu vejo muito o seu papel nisso, de você entrar e trazer profissionalismo para dentro do negócio, Sim. né? Quer dizer, a gente conhecer o produto, quer dizer, você fazia... eu escuto muito isso hoje, né? Da gente ter a experiência do produto, né? Sim. Eu fui no Viva Park lá em Porto Belo. Sim. E baita lugar, né? Baita lugar. E, porra, e daí o pessoal me recebeu, eu tive aquela sensação, porra, me voltou à memória lá do começo do mercado, quando a gente tinha isso, né? Sim. Quando ia fazer o lançamento, preparava o produto, né? Eu agora não lembro qual produto que foi que você veio com uma camisa havaiana. Quer dizer, porra, entrando no clima do produto, quer dizer, para a gente ter experiência, para a hora que a gente for vender para o cliente, a gente conseguir passar essa experiência para ele. Eu acho que esse foi o grande diferencial, de você conseguir mostrar esse olhar para a gente, que de repente a gente não tinha, né? A gente, aquele mercado ainda antigo, né? Sim. Aí o expertise, né, total da Aline, que foi uma pessoa referência também, que seu Wilson criou do lado ali, e impactou muito fortemente, mas acho que algumas coisas que a Roga criou naquela época foram muito inovadoras. Não me assusta tá do tamanho que tá e do jeito que tá, mas a principal visão aí, cara, na minha opinião, é o fato de que o cliente da construtora é o corretor. Ele precisa provocar uma situação não de manada. Tem gente que hoje em dia quer reunir gente para criar manada, mas não cria uma identificação de uma força de vendas. Algo que eu acho que a gente tinha muito forte, a gente tinha um sentido de grupo muito forte quando a gente estava ali, equipe Roga, lá dentro da ANAG, em competição com a imobiliária local que fazia o lado de lá, né? Então a gente tinha um sentido de grupo muito forte, e a gente meio que, tá certo que gerava comissão, mas cada venda daquela era comemorada para a gente não ir para o próximo evento e ter que bater palma porque a gente ia ficar em primeiro. E isso era uma coisa que acho que era um gasto que a empresa lá tinha nessa época, que era montar prateleira, porque era um atrás do outro, e o seu ANAG tinha esse orgulho de ir lá pegar o troféu e a equipe vibrar, porque não era fácil, né? Todos os caras que saíram do lado de lá ou foram para grandes construtoras, ou são donos de grandes empresas hoje em dia, não tinha ninguém bobo naquela época. É claro que com o tempo o pessoal também deu uma refinada forte, muitos ficaram melhores, mas era uma competição aguerrida, e eu acho que muitos não era nem só por causa da grana. O pau comia e não aliviava. Com certeza, era gostoso, né? É o que às vezes a gente vê que não acontece hoje no mercado, né? Eu percebo essa turma que está no mercado, a gente se comunica, a gente se fala, a gente não se vê como concorrente, porque a gente foi criado assim, né? A gente entende que o mercado ele tem espaço para todo mundo, né? E que todo mundo trabalhando junto, a gente vai ter um bom resultado. E às vezes a gente vê uma gurizada nova que não está muito preocupado com isso, sabe? É um aventureiro no mercado, né? O cara tá lá pelo dinheiro e não pela experiência. Vamos de novo, né? Vamos voltar pela história da experiência, de participar dessa competição sadia, né? Puta, eu quero ser o campeão de vendas, eu quero. Na ANAG a gente tinha competição de gerência, eu também assumi a gerência lá, quando a Cris saiu, eu assumi a gerência. E aí a gente ganhava, o ANAG ele dava o churrasco do mês pra equipe que vendia, né? Sim. Pô, era super satisfatório. Eu por alguns meses seguidos participei do churrasco, né? A minha equipe foi campeã de vendas, uma equipe, hoje, boa parte da equipe que eu atuava são donos de imobiliária, né? São pessoas, para você ver que era uma equipe de alto gabarito, né? Mas tinha essa amizade, a gente tinha esse encontro, né? E eu acho que esse ano é um ano que eu falo que é o ano da peneira, né? Eu acho que você que já passou por algum tempo aí do mercado, você consegue enxergar sobre isso, né?
De tempo em tempo o mercado ceifa construtoras aventureiras e ceifa imobiliárias que não estão dentro do processo de cara, que tá ali por ganhar dinheiro, que tu não tá ali pelo mercado, entendeu? Quando eu olho para ti, cara, eu vejo um trabalho que tu faz dentro do Cresci, um trabalho muito forte para que o corretor tenha o valor dele. Eu lembro de conversas nossas sobre a questão de como que a gente está formando esse mercado, da responsabilidade que a gente tem como profissionais da área, que não é um terceiro que tem essa responsabilidade. Quando alguém reclama alguma coisa, que o mercado está assim ou que o mercado está assado, quando a gente permite que caras vão vender apartamento na esquina sem incorporação, quando o mercado aceita vender pessoas sem incorporação, sem documentações corretas, produtos que não estão alinhados, é a gente que está aceitando esse processo, entendeu? A gente tem a capacidade de filtrar isso. E o mercado, ele se ceifa também pela questão política. Eu acho que o financiamento hoje é do TR mais 12, ele tem impactado, com a Selic mais alta, ele tem impactado principalmente o pessoal que trabalha lançamento e financiamento na planta, crédito associativo. Talvez quem financie pós tenha uma tendência de Selic em queda daqui a pouco e dar uma melhorada, e graças a Deus eu estou dentro desse grupo. A venda, né, de uma certa forma, para mim, ela deu uma reagida. Tem feito um trabalho de mudança estrutural total na construtora, e para poder suportar esse processo, esse momento, que a gente tem que estar sempre pensando, né? No Brasil não tem esse céu azul de brigadeiro, né? O empresário brasileiro, tanto na construção quanto na imobiliária, ele tem que estar sempre criando reserva. Todo corretor que estiver me ouvindo agora, todo bom corretor, ele tem que ter uma reserva. Sempre. Porque senão, agora nesse momento, quando dá uma travada, e a gente já passou pelo 2015, 2016, com a Dilma sendo impeachmentada, né? Tu falava para alguém, vamos fazer um financiamento de 30 anos, o cara ia da tua cara. Então acho que a gente está de novo com uma dificuldade, porque agora quem comprou há 4 anos atrás quer botar um apartamento agora para vender e quer que tu coloque dinheiro na mesa. Vem cá, traz aqui, tu disse que ia revender quando tu me vendeu. E aí, com o mercado assim, a gente sabe que dá uma segurada, mas mesmo assim, mercado de litoral, cara, eu vi aqui o pessoal de Joinville, tá todo mundo indo para o mesmo lugar. Eu não curto muito isso, eu respeito bastante, acho que cada um tem a liberdade de fazer tudo o que quer, mas eu percebo assim que o pessoal, Joinville é difícil vender um apartamento acima de 600 a 800 mil, é uma dificuldade. Os ricos daqui, eles não são tão esbanjadores quanto em outros lugares. O cara tem aquele estilo de vida, mora numa cobertura de 10 milhões, apareceu uma de 20, eu preciso ir para lá, vai aparecer o Sena Tower, eu quero ir para o 20º andar do 220. Isso não tem muito aqui, né? Nós vemos dos alemão de Hamburgo que trabalham, vão para casa, trabalham, e essa geração agora cada vez mais está buscando ter receita residual recorrente. Então a praia está surgindo muito forte com isso, por causa do Airbnb, por causa da potencialidade que o imóvel de locação dá lá frente ao restante, e só que tem que estar bem colocado, né? Galera, você vê, ó, dentro dessa sua visão, foi o que aconteceu aí com o lançamento que a gente teve do Cidade das Águas. Sim. Por que a gente teve uma boa arrancada de venda? Porque a grande maioria ali era apartamento estilo loftzinho, né? Para Airbnb. Sim. Então, dentro dessa sua visão, né, que você está correto, é o que o joinvilense ele gosta. Na verdade, ele quer comprar para ter recorrência de dinheiro, que é o que o pessoal mais novo está fazendo. Sim. Né? O pessoal... e o imóvel, o loft, ele surge bem forte porque toda pessoa que começa a investir em imóveis, ele tem um medo, né? Ele às vezes investe dinheiro em conta, então ele gosta de ver a conta dele tendo dinheiro crescendo. Qualquer coisa que tira dinheiro da conta dele está diminuindo o tamanho do patrimônio. Só que com dinheiro numa conta, num CDI, considerando aí que a inflação está em 14,75, um CDI excelente vai dar 0,3. Cara, 0,3 é um esforço gigante para dar 5 mil, 10 mil de rendimento no final do ano. A única coisa que dobra o patrimônio, a gente já sabe, é imóvel, né? Então, assim, eu acho que o imóvel, ele vem sendo uma baita de uma oportunidade para
que a gente possa ter o patrimônio um pouco mais blindado também, né? A gente viu aí o Brad Pix e todas essas coisas que estão acontecendo para governos que não conseguem ajustar a máquina ao tamanho correto, eles precisam aumentar. O governo não produz nada, né? Ele tem que aumentar o quê? Receita para eles é aumentar imposto. Então, você que agora, né, dentro do mercado tá buscando ter uma rentabilização melhor, o imóvel ele paga somente impostos quando revende e também só sobre o ganho. É óbvio que tem o IPTU, mas o imóvel é um processo produtivo, né? E aumenta valor, né? Sim. Eu lembro de alguns produtos, valoriza. assim, de alguns não, de vários produtos, mas eu gosto de lembrar muito o Açoriana ali em Barra. Vila Soriana. Vila Soriana. Eu lembro que o produto lançou com valor, eu falei para o cliente, compra que no mínimo vai ser 3 vezes o valor dele. Sim, e hoje em dia é o que é. Hoje é um produto que ali, acho que é 600 mil, um produto daquele. Sim. Foi vendido por 200 e pouco. E nem vale a pena vender porque dependendo da unidade lá dá 100 conto por ano de ganho. Então, assim, isso mostra que o imóvel sempre vai ser um lugar bom para você estacionar dinheiro, né? Sim. Não tem receita. E com o mercado volátil que nem a gente tem hoje, cara, deixar essa história, não, eu estou ganhando dinheiro em banco, não tá, cara, porque a desvalorização do real, a taxa Selic lá em cima, aquilo que você está ganhando num CDC, na verdade você não está ganhando, você está perdendo, ele tá negativo. Sim. Agora, com o imóvel não, porque o imóvel cada vez vai ficar mais caro. Sim. Né? Porque se o dinheiro perde valor, sim, o seu imóvel vai ganhando valor. E cada vez mais também vai se completando os terrenos e vai valorizando os produtos que estão mais à frente, e vai criando uma cadeia de valor para isso. Eu basicamente tenho pensado em investir o meu tempo agora em falar um pouco de experiência do cliente e produto que traga uma experiência para o cliente que realmente seja diferenciada. Lá na praia não dá mais para copiar produto, nem ter piscina que não ensola, nunca deu. Mas tinha uma época que o pessoal comprava meio que sem olhar, tipo efeito manada. Mas piscina que não ensola, prédio que não tenha um viver bem, que não tenha um processo de satisfazer o desejo, o anseio do cliente, ele não vai ter vendabilidade dentro desse mercado que eu olho daqui para mais 2, 3, 4 anos. Eu acho que cada vez mais as imobiliárias vão ter que pensar em ter uma relação com o cliente no sentido de promover algo que seja bacana quando ele entra na tua imobiliária. Sabe aquela imobiliária Tubarão? Conhece a imobiliária Tubarão? Imobiliária Tubarão toca a música do Tubarão, lembra? Aquela? São 5 mesas voltadas para a entrada, tem a entrada, o cliente entra, ele toca aquela música do Tubarão, entendeu? Imobiliária que não tenha algo pensado na experiência que a gente pode provocar, algo que traga diferenciais para o cliente. Acredito muito em coworking também, coworking de uma empresa de marketing com uma empresa de marketing imobiliário junto com a imobiliária em si. Isso para mim é uma tendência também, acredito muito nesse ambiente. E quando eu falo de experiência do cliente, eu digo que a grande maioria, não entregue um vinho, né? Os caras me perguntam, por que não entrega o vinho, Marcos? Porque o vinho todo mundo entrega, você está fazendo só algo que é parte do processo. Quando você quiser agradar um cara, um empresário, dá uma linha de vinho para ele. O que é uma linha de vinho? Você escolhe uma uva que ele mais curte, descobre qual é, liga para alguém importante que o conheça e dá um 74, um 82, um 2012. Né? Eu tô brincando aqui que esses mais antigos aí devem custar o olho da cara. Dependendo do que ele comprou, até vale a pena. Mas procura não entregar, porque a grande maioria dos corretores, eles fazem o contrato, entregam esse vinho e morre. Eu tenho um livro que eu costumo movimentar para que as pessoas leiam através de um treinamento. Eu faço treinamento sobre gatilhos de persuasão do livro do Robert Cialdini, que é Armas da Persuasão, o Pré-Suasão e o Artes da Persuasão 2.0 ou 3.0, alguma coisa assim. Cara, o primeiro livro dele, que ele fala dos 6 principais gatilhos, né? Ele que é professor emérito da Universidade de Texas, se não me falha a memória, já foi diretor do FBI, um cara que entende muito, uma autoridade sobre persuasão. Ele fala sobre o gatilho de reciprocidade, né, que é dar alguma coisa para alguém, vai gerar uma vontade incessante do cara de retribuir. Então,
quando tu quiser fazer um bom gatilho desse, pensar em qual tipo de experiência. Existe um gatilho chamado gatilho de afeição. Depois que o cara compra o apartamento contigo, 3 meses depois, cara, ele tá falando só nisso. Ele vai no churrasco, sabe o que ele conta para os amigos? Ele conta isso. Só que se tu der um vinho, o vinho já foi. Se tu dá alguma coisa que ele leve nesse churrasco, se tu continua comentando e curtindo as postagens, isso vai gerar um efeito diferenciado. Então, como ninguém faz nada no pós, a maioria das empresas não tem um trabalho específico no pós, esse pós, o entregar, pensar nos bichinhos, tem muita gente que tem animal de estimação, então entregar algo para o animal de estimação. Eu conto sempre nos treinamentos que a minha irmã comprou uma casa e ganhou um quadro com o cachorro dela, e ela, nesse processo, quando ela chegou na casa, tinha essa obra de arte e de extremo bom gosto. Todo mundo que entra diz: o teu quadro com o cachorro foi o meu corretor. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Em marcar o atendimento, o teu processo com o teu fator de recordação do vendedor, assim, deixando marcado esse processo para que a pessoa lembre sempre de ti. É pensar fora da caixa, né, Marcos? Eu acho que Sim. É o que eu sempre falo, pessoal. Não adianta você olhar o que a história da manada que você estava falando, e é o que eu pensei. Cara, olha, a manada está indo para esse caminho, cara, olha para fora dela. O mais gostoso, a gente estava falando sobre a história, né? Eu falei que eu gosto de trabalhar produto que está encalhado, né? Sim. Também dá uma grana, né? Por causa do desafio, né? A história do desafio, né? De você se superar, se entender, você recriar aquilo, né? Entender onde é que está o erro no processo, ajeitar. Criar um storytelling que faça aquilo ali vender, né? Falar de uma forma. Exatamente. Porque o produto que está todo mundo vendendo, você vai vender. O cara que sabe vender, ele vai vender. Né? Ele não precisa ficar... Ele não precisa ter tanto esforço que nem a turma que está lá. Ele vai vender. Já tem um apelo, né? Já tem um apelo, né? Ele tem aquilo, ele sabe como promover o produto está ali, ele vai vender, né? Agora ele vai ganhar dinheiro onde ninguém está olhando. Sim. Né? Sim. Onde ninguém está olhando, ele vai fazer o grande diferencial. O mercado imobiliário hoje, eu acho que o grande diferencial são as corretoras de imóveis. Eu acho que a gente teve um aumento muito grande de corretoras de imóveis. E na região litorânea eu acredito que elas tenham vindo com força, né? Assim, eu venho acompanhando, a gente roda o estado todo e com certeza elas estão fazendo diferença, assim, pela qualidade, pela dedicação, com esse olhar aí da história do quadrinho, né? Me lembrou isso, né? A mulher, ela tem muito essa preocupação, né? De fazer um diferencial. A gente acompanha corretoras aí rodando pelo estado. E eu vejo muito disso das corretoras, muito mais do que do corretor. A mulher, ela tem uma ligação muito forte com o belo, com o marketing, com a beleza, com deixar, né, desde a prova do colégio que elas entregavam daquele jeito, né, impecável e tal, a gente meio garranchudo. Sim. Mas as mulheres, elas estão matando o mercado, elas sempre foram leoas, né? Grandes campeãs de venda lá quando você me fala alguns corretores campeões, claro que vem algumas pessoas muito fortes na cabeça, mas se você pensar em volume de pessoas que estão na liderança e mais líderes, mais mulheres, na minha opinião, né? No meu histórico aqui mental agora, do que propriamente corretores. Tem caras que pegam na veia, né? Para dar um exemplo aí na praia lá, o Michael Santana, um cara que fora da curva em termos de venda, mas rapidamente eu poderia falar várias corretoras, principalmente das que me acompanharam nesse trabalho, de campeoníssimas, Pamela, Sirlene, várias assim que eu consigo destacar que por muito tempo permaneceram como líderes de venda, Michele Dorigon, gente que eu percebi, acompanhei entrarem no mercado, e acho que a melhor coisa que aconteceu foi essa mudança do mercado com o Instagram, dessa relação com o vídeo, de colocar legenda, de deixar a rede social bacana, com conteúdo adequado, ela fez muito bem para as mulheres. Você realmente colocou uma informação que é bem importante, porque elas se adaptaram um pouco melhor nesse processo do que a grande maioria. Elas não são tão duronas na hora o que a gente viu, né? Essa história, essa relação que das construtoras com as imobiliárias, a gente começou a ver muita mulher indo para esse cargo de relacionamento, por ter facilidade, né? E aí elas resolveram sair dessa posição aqui e virarem corretoras, né?
não quiseram ficar nessa posição e foram ser corretoras. Eu vi muito essa trajetória, né? Pessoas que eu conheci aqui, que entrou para trabalhar numa construtora, né? Gostou do BRIC, virou corretora de imóveis e foi para o mercado e deslanchou. Sim. E um trabalho que está sendo assim feito diferenciado. Mas o trabalho que eu acho que sempre foi feito com excelência pela sua pessoa e que eu acho que nem todas as construtoras ainda fazem. Eu vejo, na verdade, um caminho diferenciado das construtoras, esse pensar no corretor de imóveis. Sim. Eu hoje vejo muita construtora em pensar em montar house, eu escuto o construtor às vezes falando mal de corretor, e aí eu fico pensando, cara, é o que eu sempre falo, né? É que nem eu entrar dentro de uma imobiliária e escutar alguém dentro da imobiliária falando mal do corretor. Sim. Quem traz o cliente, eu não estou falando do dinheiro, mas quem traz o cliente é o corretor. Sim. Né? Não é um trabalho fácil. Eu tenho um corretor de imóveis meu que fala, Gabriel, você tem ideia de quanto que custou para trazer ele? Né? Quanto que demorou para convencer o cara a tirar lá os 200 mil, 300 mil, 1 milhão do bolso para comprar aquele imóvel? Não é uma brincadeira. E aí quando a gente vê, às vezes, construtora indo nessa contramão disso, né? Não enxergando bem o corretor de imóveis, quer dizer, eu quero montar minha equipe própria porque eu sei lidar. E, porra, em um mercado aí recheado de bons corretores, né? Com experiência, hábitos a vender. Então, eu acho que o trabalho que você faz aí, ele acaba se tornando diferencial. Eu queria primeiro te agradecer por isso e te dizer o seguinte, dentro desse processo, tem duas coisas que eu falo sobre empatia. Uma é trabalhar numa empresa que tem que fazer 110 milhões todo mês de venda, então a gente chega dentro da empresa um pouco mais duro, mais áspero, porque há uma necessidade por parte do gerente que trabalha a parte comercial dentro da imobiliária de buscar um pouco mais de valor dentro daqueles que estão trabalhando, de buscar aqueles que realmente estão falando sério do negócio, entendeu? E um pouco também porque quando houve essa mudança do mercado de a gente entregar panfleto para a gente vir para o mercado mais que o professor Buzarello chama de matemarketing, um mercado mais voltado a inteligência artificial, a mudança da forma de consumir por conta dos telefones, das altas velocidades de internet e das grandes redes sociais, ali houve uma necessidade de dar uma apertada um pouco maior, e aí aqueles que estão me ouvindo, né, queria que dissessem, esses dias eu vi que o Marcão veio aqui, ele mudou um monte da abordagem dele. Uma porque eu não estou mais naquela que impera comissões dentro das imobiliárias, quando sai de uma líder de mercado e vai trabalhar numa consultora infinitamente menor, a tua abordagem de chegar é totalmente diferente. Mas dois, porque não há tanto aquela necessidade de vender 20, 30, 40 imóveis num único mês, e isso faz com que tu tenha um tempo maior para ajudar os corretores. Passado esse momento de mudança de mercado, isso também não me faz mais ficar tão preocupado, porque, cara, eu tive que bater muito. Eu cheguei na praia em 2009, metade jogava tarrafa, Gabriel, metade trabalhava no Beto Carreiro World, metade trabalhava no Top. Então, basicamente, corretor de verdade, a gente formou. Esse foi um expertise que a Roga teve de ir lá e formar. E nesse segundo retorno no mercado, mesmo com a Inovar ou agora até na Fabro, a gente tem apostado nisso porque tem uma série de pessoas, na nossa época, quando você trabalhava como corretor, tinha até um lance de desprestígio. Esse cara não deu certo em nada, agora ele vai ser corretor. E de um tempo para cá, muito por causa da regulamentação da profissão, e aí muita gente fala do Cresci, da cobrança, mas tem um órgão que está cuidando para que a profissão seja exercida apenas por quem tem o documento, né? E isso fez com que as pessoas elas tivessem que ter um profissionalismo, uma seriedade dentro desse processo. E frente a isso, o mercado ele vem selecionando profissionais, ele vem com uma outra pegada, e ali agora a gente tem esse tempo para ajudar as equipes a se formarem, a se melhorarem e desenvolver um trabalho a quatro mãos. É o que a gente faz com maestria. É botar hands-on, botar a mão na massa, chegar na imobiliária e deixar, junto com o dono, criar uma estratégia para fazer funcionar. Eu acredito que só venda hoje lançamento em imobiliária se houver essa movimentação.
Se tu só for visitar sem a anuência do dono, sem o gerente alinhado contigo, se tu não for lá para provocar algo de diferente, de melhor, trazendo algo de bacana para a classe, não vai para frente. Eu acredito muito que a gente tem que melhorar muito todo dia. Se daqui a um tempo, daqui a 10 anos, 15 anos, ou olhar para esse mercado que eu fui lá no litoral e comecei a desenvolver e ver ele pujante e funcionando bem, essa é a sensação de sucesso para mim. A sensação de sucesso é ver aquilo lá com a galera funcionando, fino trato, e saber que o que está vendido lá, não somos VGV. Tem gente que gosta de colocar na rede social X de VGV. Bem claro, meu processo é de venda estratégica e mudança de mentalidade, mudança de pessoas. Eu não vou para ganhar VGV. Eu não corro atrás da borboleta, eu ponho a flor e a borboleta vem. Meu trabalho é de mudar pessoas. E não dá para todo mundo curtir, né? Até Jesus, que está aí na semana passada, o pessoal, aí tem uma data especial para lembrar que o pessoal, ele que era impecável, o pessoal matou, então não concordou com tudo que foi dito. Eu não tenho essa expectativa, mas os que vieram comigo e que ouviram as coisas que a gente troca ideia, sempre tiveram bons resultados, graças a Deus. Eu sempre tive um pensamento, Marcos, sobre isso. Eu acho que o VGV ele é resultado do seu trabalho. Essa é a forma. Se eu me preocupar em fazer a venda por venda, eu já estou um pouquinho de tempo no mercado, eu cansei de ver corretor do meu lado preocupado só em venda por venda. Esse cara hoje não existe no mercado. Mas os caras que estavam do meu lado e que não se preocupavam só a venda por venda, se preocupavam em fazer uma excelência em atendimento, em atender bem, só na vida do cliente, né, na vida Gabriel? Do cliente, esses caras estão até hoje no mercado. Todos. Então, é o resumo que eu dou, assim, principalmente para o pessoal mais novo. É óbvio que todo mundo precisa pôr dinheiro no bolso, precisa pagar conta, a gente sabe tudo isso. Mas mais vale a gente, às vezes, falar não para um cliente e não pôr ele numa roubada do que você falar sim para ele, colocar o cliente numa roubada e você não vai durar no mercado. Esse é o resumo. Porque o cliente ele não esquece, né? Eu tenho clientes desde o meu começo da corretagem e já compraram comigo de novo, me procuram, me indicam, fala lá com o Carrara que ele vai fazer você fazer um bom negócio. E com certeza, eu acho que esse é o maior prêmio. É maior prêmio do que eu ter um VGV enorme ou não ter, né? Sim. Eu ter feito boas vendas e continuar tendo boas vendas até o resto da vida aí. Sim, com certeza. Essa abertura que tu tem de modificar, né, a vida, a família, o núcleo menor da sociedade, a família, né? Ele é montado numa coisa que o corretor traz para aquela pessoa. É sagrado demais tu trazer o lar onde aquela família vai estar. Então tu tem uma responsabilidade gigante. Se tu pensar realmente no que é importante, é cliente. A diferença entre um cara de 1 ano e o cara de 10 anos é a bagagem e também o número de clientes que ele traz nesse processo. Então, basicamente é isso daí que tu comentou e que eu trago como verdade para ter sucesso nesse mercado. Sucesso para mim é isso, cara. Sim, não, sem dúvida, né, Marcos? É um trabalho constante, né? Ele não é um trabalho que nasce da noite para o dia. Eu lembro quando a gente começou a falar sobre praia, principalmente ali Pissarras, Barra Velha, o pessoal não tinha um bom olhar, né? Porque naquela época Balneário já estava explodindo, Itapema estava ameaçando, e daí eu lembro que você começou a vir trazer Pissarras e Barra Velha e a gente falou, tá bom, né? Que o pessoal vai investir dinheiro em Pissarras e Barra Velha. Sim, né? Cresceu, né? Então, muito da construção que você foi fazendo durante esse período, que eu acho que fez o resultado da praia ser o que é hoje, né? Sim. Hoje, se a gente olha Pissarras, é fácil vender Pissarras. Sim. Mas quem não está no mercado há muito tempo não sabe. Há 10 anos atrás, quando a gente pegou e começou a falar que Pissarras seria o grande boom do mercado, Sim, né? Que Penha ia ser o grande boom do mercado, né? Nem gente do próprio mercado acreditou. Teve gente que está indo agora lá. E até comentar uma coisa contigo, assim, eu acredito muito, cara, que a imobiliária de cidade, ela tem que vender o imóvel de praia na cidade. Só que ela precisa contar que ela vende imóvel de praia. Porque senão o impacto natural, que a pessoa não percebe,
é que essa venda na praia ela ocorre de uma forma espontânea. O cara, ele em 2 meses, 3, em Joinville, ele já foi em todos os grandes restaurantes. Esse cara que tem grana, que pode comprar, que anda de SUV da hora, que tem patrimônio, mora numa casa de altíssimo nível aqui, daqui a pouco ele olha e diz, eu vou até o litoral. E ele vai para comer, porque está um dia maravilhoso, ele leva a família e vai comer. E vejo muito poucas imobiliárias nesses lugares trazendo algo de diferente. Tem algumas imobiliárias que já estão dentro de restaurantes, mas não vi ninguém fazendo um trabalho diferenciado. Quando ele sai dali, o amigo meu chama de ratoeira. Ele sai, ele vai direto para a peixaria, porque ele vai no Ferino na quinta-feira, esse cara ele circula na sociedade, ele vai comprar uns camarões para quando a mulher dele quiser fazer alguma coisa, ele vai comprar uma vieira, então ele vai parar no melhor lugar. Ele saiu dali, lá não tem shopping, as únicas construções que chamam a atenção são os grandes decorados das grandes construtoras. Sabe o que acontece? Ele acaba entrando num desses lugares quando não entra em uma ou outra restaurante ou café bacana que tem surgido lá por causa do crescimento, ficou muito bacana isso. Então, esse trabalho que acontece de ele ir para esse lado, fazer esse processo, permite que tu perceba exatamente qual é o modus operandi para tu poder fazer as abordagens e tudo mais. Então, ele não compra por causa do marketing digital, ele compra porque ele acaba indo para a praia, ali tem uma facilidade, a gente tem uma dificuldade de chegar em São Francisco do Sul, a gente tem uma facilidade de chegar ali. Então, ele vai por isso. Eu luto muito para que a imobiliária em Joinville perceba que se ela for à praia, ela vai gastar 8 meses de lead, sem CRM, o lead vai estar pelo chão, uma equipe com 4, 5 corretores, hoje, cara, gasta de 240 mil a 300 mil de lead lá no litoral, para ter alguns meses de pujança de movimento, e nesses meses não é feito nenhum trabalho de captação offline. Pô, a gente era da época que tirava foto da placa do carro, fazia parceria com o despachante, botava urna em pizzaria para conseguir compor cliente, botava urna dentro de peixaria de alto nível, sorteava 2 kg de camarão rosa. A gente fazia trabalho muito offline. Eu acredito no trabalho online mesclado com os dois. Essa imobiliária que não está no litoral e ela decide fazer esse trabalho de venda do litoral aqui em Joinville, ela está um passo à frente, que ela não gasta com aquela estrutura. Ah, mas ele não vai estar lá. Cara, hoje em dia todas as grandes construtoras têm CRM. Se você fizer as anotações do lead, com certeza vai conseguir vender, e principalmente aquele punch de pegar o cara cabo a rabo, fazer o atendimento todo. Marcos, é bom ter uma sede lá? Não, a maioria dos atendimentos são feitos em construtora, em sede de construtora. Talvez seja um gasto, e se tu não tem um bom gerente, uma estrutura já montada, uma expertise em chamar corretores, tu vai ter uma dificuldade muito grande. Isso eu vi agora na prática com algumas imobiliárias daqui que foram para lá. Algumas sedes estão fechadas, outras estão sem gerente, a outra está sem equipe. Então eu gosto muito de vir aqui em Joinville e pegar equipes que tenham uma base de clientes, porque o teu cliente, cara, dia 26 de dezembro, sabe onde ele está? Na praia. Na praia. Então, é uma tendência do nosso mercado. E Barra Velha, eu sempre falo, eu acho que demorou para explodir, né? Porque é a praia mais próxima do joinvilense. Sim. Né? É muito mais fácil, porque ir para São Chico é uma tortura, né? O cara é lindo, eu sempre falo, cara, São Chico principalmente na nossa idade, né? Se o cara tiver aí na idade que beira, tem um perigo de algum mal súbito e tal, tem que cuidar, porque o cara, a esposa já vem com aquele roupa de viúva já. Né? E Barra Velha é uma praia perto, né? Quer dizer, 30 minutinhos você tá ali em Barra Velha, né? É bem localizado e é a segunda moradia, com certeza, na época do verão, né? Porque Barra Velha é Miami brasileira ali agora, bastante gente de mais idade, tá? Das 3 praias, a velocidade que ainda não é a terceira melhor. A Pissarras vem na frente por conta até do marketing que foi feito. A Praia de Armação na Penha tem feito sucesso também. Agora ela está passando pelo movimento de não vender os apartamentos de frente, vender segunda quadra, e aí torna um pouco mais difícil. Mas também é um momento que vai ter que viver hoje ou em algum momento, em alguma outra parte da história vai ter que passar por isso. Mas Barra Velha, e assim, é um cara que pratica política, sabe? Eu queria dizer que aquela região ela precisa de políticos sérios. Eu acho que o motivo de ela não estar tão avantajada quanto Porto Belo, quanto Itapema,
é que os caras não podem fazer uma ponte que já rola um desvio, já rola um processo, já rola... Eu acho que fazem muitos prefeitos em Barra Velha que tem esse tipo de problema, existe um problema político muito sério de um acusar o outro, e quem perde é as três cidades. Pissarras tem até um certo elogio no sentido de ter o Thiago, que está fazendo lá a prefeitura agora, deu um outro caráter na prefeitura, mas demoraram também já de cruzar uma segunda avenida, uma terceira avenida para aumentar o desenvolvimento, para melhorar o processo. Acho que isso tem que ser uma coisa que tem que cada vez mais estar... Você sabe, Marcos, que eu sobre política eu tenho uma visão muito grande, né? Eu venho muito do voluntário, né? De trabalhar pensando no próximo, né? E aí quando a gente vem com esse olhar, a gente não pensa no hoje, a gente não pensa no amanhã, a gente pensa daqui a 5 anos, a gente pensa daqui a 10 anos. Então, políticas públicas no Brasil, enquanto a gente não tiver pessoas pensando para daqui a 10 anos, 20 anos, não vai dar certo. Sim. Quando a gente entrou no Cresci, uma das nossas grandes preocupações sempre foi essa. A gente não olhar para o Cresci de hoje, a gente olhar para o Cresci daqui... Então, exemplo, hoje a gente tem 50 mil inscritos ativos, né? Quase 70 mil e poucos com inscrições, mas ativos 50 mil. A gente não monta o nosso planejamento pensando nesses 50 mil. Nós estamos montando o Cresci para atender 100 mil corretores. Tá certo. Né? A gente está estruturando o Cresci, está fomentando... Quando terminar, vai ficar pequeno. Vai ficar pequeno. Né? Então, eu acho que a política pública, em qualquer município, ele tem que ser pensado. E as pessoas têm que parar de pensar em campanha. Né? Sim. Enquanto a gente tiver político pensando em campanha, nós não vamos para frente. E nós temos sempre de 2 em 2 campanha. Então 2 em 2, cara, não anda. Em vez de fazer a infraestrutura para colocar o cano, faz primeiro o asfalto. Daí na hora de colocar o cano, quebra o asfalto. Então a gente ainda tem essa prática. E ali naquela região, eu acredito que isso tenha que mudar para que mais praias sejam certificadas com a bandeira. A gente está dentro de um paraíso, para que a viabilidade de movimentação e mobilidade dentro das cidades ela cresça. Você vê que a intenção de colocar patinetes foi das construtoras, não foi do poder público. A ideia de trabalhar o terceiro setor existe, eles colocaram a necessidade de ter lojas embaixo. Agora, em algumas das cidades, voltaram com o gabarito para que tenha luz e incidência de sol na praia, mas ainda tem muita coisa errada em termos de restinga, tem muita coisa que passa de um jeito que não deveria passar, e é importante para que aquele lugar ele continue sendo um lugar belo, que mas ao mesmo tempo com uma administração moderna, bacana, com restinga, com um processo sendo feito. Você sabe que eu fui para Sergipe. Eu falo que a gente tem que aprender com o Nordeste, cara. Assim, eu fui para Sergipe e a orla da praia é assim, ó. É uma avenida, e daí você tem os hotéis desse lado, né? Tudo com gabarito no máximo ali de 5 andares. Aí do outro lado da avenida você tem um parque linear, né? Que tem quadra de esporte, área de eventos. Tá? Aí você tem as dunas e aí você tem o mar. Cara, aquilo ali se torna um ambiente utilizável o dia todo. Então você tem gente andando, caminhando na praia, tem praticando, jogando tênis. Quer dizer, o cara não pratica, porque é um erro, né? A gente vê o alargamento da praia, me lembra muito de São Paulo. Pô, os caras montam uma quadra na praia. Não, cara, você já tem um local destinado específico para isso. Não precisa ser na praia. Porque o cara da praia ele quer estar lá sentado, não quer correr o risco de tomar uma bolada na cabeça, né? Sim. A mulher gosta de tomar o banho de sol, não quer uma bola marcando as costas dela. Né? Então, quando você criança pequena. Então, quando você tem essa preocupação, pô, o ambiente fica muito mais legal. No Nordeste, eu acho que agora está vindo esse movimento, ainda devagar, a história dos resorts, né? Porra, o Nordeste você tem um resort, o cara entra dentro do resort, ele fica lá, tem a praia na frente, quer dizer, ele aproveita bem, né? Aqui nós temos um outro ambiente, um ambiente diferenciado, né? Nós temos as construções, às vezes, avançando o que é o ambiente da praia, né? E daqui a pouco o pessoal reclamando que a praia tá ruim por conta disso daí. Então, se a gente não tiver um entendimento... E eu sempre penso, não é só o público, né? Aquilo que eu te falei.
Quem faz o mercado somos nós. Sim. Então, é o privado junto com o público. Então, o privado, a gente também tem que pensar na solução, nós somos privados, a gente tem que entender, né? Como que nós vamos trazer essas construções para atender melhor, não só o meu empreendimento, mas a cidade, como se, mas também a política pública ajudar. Exemplo simples, Gabriel, só para te dar assim, rapidinho, assim, coisas que eu acho que podem ser feitas. Semana de gastronomia, com as 3 cidades envolvidas, já deveriam ter dado as mãos, até porque de verdade não precisariam 3 prefeituras naquelas 3 cidades. Se eu colocar dentro de Joinville, não cabe dentro de 2 bairros, entendeu? Então são 3 câmaras de vereadores, 3 câmaras de não sei o quê, 3 prefeituras, 3 secretarias de não sei o quê. Então tem muita gente ali para trabalhar, para ter pouco serviço visualizável. Sim, vou te dar um exemplo, a Balneário colocou um banheiro de luxo para tu poder entrar dentro. Um banheiro que realmente, se tu tiver numa situação que tu precise sair da praia e ir até o banheiro, não é um banheiro que tu vai ficar com dedos para entrar com a tua filha, com o teu filho, colocar sentado, é um negócio limpo, bacana, organizado. Vou te dar um outro exemplo, as construtoras, elas estão adotando praças, né? Então, isso está criando lugares mais bacanas, tem um carregador para o celular, tem uma ducha. Por quê? Porque uma ducha é uma coisa simples na beira da praia, só que a municipalidade não consegue colocar duchas para as pessoas que saem entrarem. Ou elas colocam um banheiro ruim, ou elas colocam uma ducha que não molha. Nunca consegue ser algo que realmente tu tenha qualidade, entendeu? Eu acho que a prefeitura aqui de Joinville tem sido muito feliz nisso. O prefeito aqui é um cara jovem, tem ido muito ao exterior, olhado grandes exemplos, que é o que tu disse sobre o Nordeste, tem ido fora do Brasil, olhado coisas fora, jeitos, cidades que chovem boas igual. Práticas, né? Boas práticas, acho que isso é o Você sabe trabalho. Que o Adriano, ele fez aqui um negócio que para mim foi muito histórico, né? A história das casas que são tombadas como patrimônio histórico, né? Então foi criada uma lei onde essas residências elas ganham outorga onerosa. Sim. E aí elas podem negociar com as construtoras. Sim. E é renovado a cada 10 anos. Então, uma construtora que quer construir num local e precisa comprar uma outorga para poder subir mais andares, elas compram desses proprietários desses patrimônios históricos. Para poder aumentar o gabarito. Para aumentar o gabarito, o cara consegue dinheiro para manter aquele patrimônio histórico. E deixar a nossa beleza alemã viva, que é algo que e daqui a 10 anos, de novo, quer dizer assim, poxa, porque eu sempre fiquei bravo com essa história do patrimônio histórico e falou assim, ótimo, o governo te deu um problema e te largou sozinho, né? Sim, tornou aquilo patrimônio histórico, mas e como é que é o custo para manter aquilo, né? Porque quando se torna patrimônio histórico, não é qualquer pintor que pode pintar, não é... Não, tem que ser um processo de reconstituição histórica. Ali, então, né? Porra, você vê que quando a política pública faz um negócio legal, né? Quer dizer, ajudou o privado, o construtor fica legal porque vai ter mais gente tendo outorga para vender, não só a prefeitura, ela não fica enraizada só com a prefeitura, e fica bom para todo mundo, né? Sim, a gente também cria uma segunda coisa que é ter desenvolvimento em algumas áreas que estavam, assim, inclusive, uma vez o imóvel caindo aos pedaços, deixando o centro ou a região onde ele está perigosa, né, com aquelas pessoas que acabam adentrando dentro desses imóveis, eles estão fechados. Eu vi outra coisa relativa ao imóvel que eu notei também, algumas calçadas foram melhoradas, porque foi feito um trabalho para, negão, bota a calçada, senão o IPTU vai custar muito caro. E o principal que eu achei, que embora pareça que não tem a ver com o imóvel, mas tem, é o trabalho feito com os pets, deram um up muito forte, né? Eu vi que algumas das instituições como a Briga Animal não tem mais estrutura para conseguir, né? Passando do limite, tinham mais de, eu não vou te precisar um número, mas acho que era alguma coisa na casa de 10 milhões, 10 mil, 20 mil bichos e pode ter 2 mil no máximo, entendeu? Então está sendo feito um trabalho de destinação, de chipagem, algo que envolve também a cidade. Uma cidade que tem bicho solto, né, tem um outro aspecto, uma cidade que tu entra na área central e tu chega cheio de pessoas marginalizadas e feio e estruturas arquitetônicas mal
mal cuidadas. Também não é uma cidade bonita, e Joinville tem muito disso, É né? a história de a gente pensar o cidadão como um cliente, né? Como é que eu Sim, melhor posso atender ele, né? Como é que ele melhor pode ser recepcionado? sim, Eu acho que o privado tem muito a ensinar, né? Quando a gente vê empresários, às vezes, indo para a iniciativa pública, a gente vê que ele traz isso. Ele traz sim. a história do privado, da gente atender bem, a excelência de estar bem, né? De É um recepcionar. serviço, né, Gabriel? Não tem como não pensar assim. A gente paga uma porrada de imposto, a gente tem que ter uma cidade legal, uma cidade boa de viver. Aqui, Joinville, litoral, a forma de se deslocar. E cada vez mais na nossa região aqui, que é considerada uma Europa, que é considerado um lugar, né? O pessoal me pergunta, Marcão, por que vende tanto apartamento na praia, Marcão? Eu disse assim, cara, que por cara que vem de uma outra cidade, onde tem um pouquinho mais de violência, onde seja um pouquinho maior, ele não tem a possibilidade de ir por um apartamento, parar num apartamento ali no litoral, e em 45 minutos ele está em Pomerode com a família, comendo lá no Schornstein Bar, passando no zoológico, comprando uma cuca na Tortas Paradise, vendo o cara fazer vidro, e tudo com gente linda te atendendo, bacana. Uma hora ele está em Blumenau, na Proeb, tomando um chopinho, fazendo aquele lugar que é maravilhoso, que os blumenauenses criaram por conta da enchente. Em 1 hora e meia, se ele for da religião, ele está na Madre Paulina, dentro das grutas de Botuverá, ou dentro da gruta da Madre Paulina. Se ele, em meia hora dali da praia, ele está no mercado municipal de Itajaí, comendo um camarão. Em 45 minutos ele está em Balneário, andando na orla com os prédios mais modernos do Brasil. Hoje, 1 metro quadrado gigante, lugar bonito, urbanizado, legal. Várias praias, pode ir em Florianópolis, em alguns minutos ele está em Campo Alegre, no friozinho. Está perto da maior cidade do estado, Santa Catarina, que não tem favela, que tu anda dentro. Então isso é muito impactante para todo mundo, o pessoal ama. A gente teve enxurrada de paranaense na década de 80, 70, por conta da Tupi, do trabalho. Hoje a gente tem mineiro, paulista, gaúchos sempre foram muito bem-vindos, né? A gente nem sente eles como pessoas de fora, mas vieram muitos médicos. Pessoal do norte 80, vindo 90. bastante, pessoal de Hoje, Amazonas, do Pará. Joinville, tu escuta desde a Melody do Pará até o Maranhão. Não, e internacional, né? Você Venezuela, tem Venezuela, haitiano, francês, tem alemão, quer dizer, é multicultural, com certeza, né? Toda a galera aí tá só sons diferentes quando você vai num posto de combustível, quando você vai num terceiro setor. Joinville está mudando bastante e está mudando para maior, e a gente tem que cuidar da nossa cidade. Você sabe que eu tive uma comitiva de corretores de fora do estado, vieram aqui por conta da plenária do COFES, e eu levei eles para conhecer um pouco ali do nosso miolo. Eu estava em Florianópolis, acabei caminhando ali para o Porto Belo, Itapema, Balneário, e eu estava escutando você falar, e eles falaram assim: poxa, se o Carrara não fosse corretor de imóvel, podia ser guia turístico, né? E daí eu falei para eles, mas é nossa obrigação como corretor de imóveis conhecer a nossa região, porque sim, a gente tem que vender o produto, não só o produto imóvel, mas o produto cidade, o produto região. Se eu não tiver conhecimento, aquilo que você está falando, né? O restaurante tal, o local tal, porra, que tipo de corretor que eu sou, né? O que eu conheço? Como é que eu falo pro cara que é bom morar lá se eu não conheço o local que eu estou vendendo o produto? Então, essa importância de a gente conhecer o local onde o produto está inserido, né? Sim. E se você vai, por exemplo, vender na Zona Norte aqui de Joinville, se você pensar nos lugares legais, na padaria legal, no melhor lugar de cerveja, lá estão os teus clientes também. Tem mais isso, o cara que pode comprar, ele já vivencia o bairro, entendeu? Ele gosta do bairro. E às vezes ele tem uma casa alocada e ele precisa comprar porque ninguém ainda ofereceu. Então, às vezes é um empurrãozinho que falta. Então, conhecer o pilar localização. E antigamente eu lembro que a gente fazia os folders perto do banco tal, perto do tal. Hoje em dia ninguém mais vai no banco. Então, o que tem que estar próximo, Carrara? Qual é o lugar onde eu compro um steak, um churrasco top? Qual é o lugar aqui que tem o melhor chineque, o melhor sonho? Onde que é o pãozinho gostoso? Onde tem academia, né? Onde que é academia? As pessoas têm uma preocupação muito grande. Onde que tem uma pet legal para me levar? Cara, é mais isso assim que eu vejo que faz toda a diferença. Tem uma praça perto, tem algum lugar que eu posso fazer, cara, footing, posso sair, caminhar, andar. Isso tudo pega muito. E lá na praia isso é mais acentuado ainda, porque
quando tu compra um lugar que o principal ativo não é o metro quadrado, não é o piso. Muitos compram para investir, chegam lá, entram no apartamento e dizem, não vou mais vender. Então, a região lá é muito comum. Tu perguntar, conhece Pissarras? Conhece. E tu sabe onde tem isso? Não. Tu já foi nesse lugar? Não. Ah, então tu precisa ir de novo lá, porque Balneário Pissarras mudou. Não é nem Pissarras, hoje é Balneário Pissarras. E já tem uma outra série de restaurantes, tem uma outra série de lugares legais e você precisa conhecer. Praça Ripa, Cauim, restaurante, Fábio tá lá fazendo uma comida de altíssimo nível, Serafim, um dos melhores povos. Lá dentro do Yacht Club tem um restaurante top bom, também. Se o General Kisser, que sempre fez, né, continua, mas abriram novos lugares para tu poder curtir. Tem um lugar para fumar charuto lá, muito bacana, o Genuine. Cara, tem assim, ó, eu sou suspeito porque eu já tô quase ganhando aquela comenda da cidade de embaixador da região ali, porque eu venho falando muito sobre isso há muito tempo, né? Principalmente que é nesses lugares aí, o Cauim para comer lá é uma grana, então é lá que tá o meu cliente, entendeu? É lá que para o carro. Mas eu acho que é isso que é legal, né, Marcos? A gente que trabalha no mercado imobiliário, a gente tem que acreditar naquilo que a gente está fazendo, né? Sim. E quando a gente acredita, a gente vive aquilo, né? Sim. Você não está só indicando, não está falando porque você viu que estava lá na internet e você falou que é bonito. Não, cara, você está lá, você convive lá, né? Você chega lá, o garçom te conhece, as pessoas te conhecem. Quer dizer, quando a gente chega num ambiente desses, o seu cliente que está do seu lado fala, opa, realmente é verdade aquilo que ele fala. Vou te mandar o meu guia Michelin, pode me cobrar. Vou te mandar, eu fiz um guia Michelin com os melhores lugares. Vai ser um lugar legal para tu levar a tua família, porque lá tem as melhores praias. Qual que é a praia boa para criança? Qual que é para surf? Acho que não surfa mais, mas qual que é boa para stand-up? Qual que é boa para pescar? Nós temos cliente de todo tipo. E quais são os lugares legais? Não só restaurantes, mas me diz onde que é a peixaria mais top. Aonde que eu vou comprar um camarão sem sulfito? Onde que eu compro uma linguicinha de camarão? Aonde que eu compro um negocinho defumado? Então, esses lugares todos é que tornam a praia uma referência. E o corretor da praia, eu acho que ele tem a obrigação de falar isso, porque a maioria do cliente de praia, ele não conhece o local. E ele vai chegar com essa dúvida. Você citou o exemplo da peixaria, eu lembrei. De repente o cara fala assim, você sabe onde comprar um peixe bom? Pô, fica chato você falar que não sabe, né? Sim, agora fica muito legal você falar assim, cara, vai lá naquela peixaria e tal, e pode falar que fui eu que mandei o cara dar um peixinho bom pra você. Cara, se tu tem hoje, Gabriel, se tu tem uma imobiliária no litoral, tu ter mesmo que pareça uma coisa antiga, tu ter aquele caderninho com o cara que põe um ar-condicionado, com a mulher que faz a unha, com uma pessoa que faz estética para a mulher vai ficar às vezes 30 dias, 60 dias, é importante. Para aquele cara que faz ajustes, marido de aluguel, põe uma lâmpada, tira, às vezes o cara tá de férias, não quer subir escada, né? Já viu tanto acidente acontecendo. Todo corretor que tem esse caderninho com os melhores restaurantes, inclusive descontos especiais, se você é cliente Gabriel Carrara, você tem 10% de desconto na colocação do ar-condicionado. Eu acho que tem muita gente que vem de fora e quando tu solta o cara lá fora, uma coisa que é simples. Eu tinha um cliente de uma imobiliária que eu conheço, o corretor foi lá abrir a porta para entrar a geladeira. O cara agradeceu em 6 línguas diferentes. Por quê? Porque se ele não fizesse isso, o cara ia ter que sair lá de Curitiba e lá no apartamento abrir a porta para entrar a geladeira. Quando você tem um profissional de alto gabarito, ele vai entender a necessidade, qual é a dor e vai agir sobre a dor. Então, acho que esses são as mudanças que a gente comentou desde o começo, que são as mudanças que o mercado vem tentando trazer. Isso é encarnar essa mudança de pensar na experiência do cliente. Então, quando você é abrigado com esse material que dá suporte a esse processo de atender o cliente do começo da relação até o final, e o final não é quando tu ganha comissão, quando assina o contrato, o final é a jornada inteira, até o final, até quando ele pega a chave, até quando ele curte o apartamento, curte o imóvel dele meses depois, tu ainda pode estar agindo. A grande maioria não age, e eu digo que isso é um baita diferencial competitivo, porque algo que ninguém faz e eu faço, vira um grande diferencial competitivo e me coloca na frente de todos. Então, acho que é isso. Marcão, que honra por falar contigo. É sempre uma aula Cara, diária.
né? Eu gosto de bater papo contigo porque você é um cara que estuda mercado, você sempre está com aquele olhar à frente e é bom a gente tá aqui nesse podcast que eu acho que mais pessoas vão poder compartilhar aí dessa sua visão, desse seu olhar, né, provocativo. Tô feliz aí que você está no mercado imobiliário ali aquecido, que é a região de praia. Já de antemão te falo que eu vou ficar devendo uma visita, então vou fazer a visita Porta aberta lá sempre. E bom saber, de novo, Marcão, você é um cara que tem que estar sempre no mercado. Obrigado, Gabriel. Firme e forte, revolucionando, trazendo ideia e principalmente mantendo um mercado bem qualificado. Que eu acho que profissionais que nem você, que tem uma preocupação em deixar o mercado qualificado, a gente sempre tem que prestigiar. Então, muita honra de ter recebido você aqui hoje. Primeiro, obrigado por isso. Tu é um cara que sempre impulsionou meu trabalho, é um cara que eu conheço há muitos anos, uma pessoa que eu respeito demais e que não é a primeira vez que abre as portas. É um momento importante na minha carreira, então te agradeço muito por isso. Falar para o pessoal que eu fiz algumas citações aqui, aqueles que eu não citei não fiquem chateados. Quero mandar depois o link do podcast para toda a galera lá do litoral assistir. O pessoal lá todo da Fábio Haas pediu para que depois a gente mande o link para que eles possam ouvir um pouquinho do que a gente conversou aqui. Dizer, meu irmão, que minha casa lá está aberta sempre que tu precisar. Dizer que tenho uma admiração gigante e não é rasgando cedo aqui os dois um para o outro, mas uma admiração gigante pelo trabalho que tu realiza, pela tua preocupação, pelo teu processo político, pelo teu carisma, pelo jeito que tu leva o trabalho que tu faz dentro do Cresci, do qual tu já me impulsionou por várias vezes para fazer várias oportunidades lá, e dizer que o que a gente conversou aqui hoje foi muito agradável, não só por minha causa, mas por ti também, que conduziu da melhor forma possível. Agradecer toda a audiência e deixar um abraço, dizer que estamos sempre abertos a poder vir aqui te dar um alô especial. Obrigado, Gabriel. Obrigado, pessoal. Você que acompanhou a gente até agora aqui, obrigado. Curta, compartilhe e espero você até o próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau.